Érico, e depois vamos ver se volta um pouquinho melhor a conexão por aí. Vamos lá, Américo, que você acha que pode acontecer daqui para frente? A gente tem aí esse cenário de agora também pressão econômica sobre a Venezuela, com essa apreensão desse petroleiro, também o governo Trump dizendo que vai apreender mais petroleiros, o Putin conversando com o Maduro. Quais são as suas perspectivas? Essa questão do petroleiro é muito importante, por alguns motivos. Primeiro, é obviamente uma grande escalada, né? Um ataque direto ali dos americanos, uma apreensão direta de petróleo venezuelano. Então, é uma escalada importante do conflito. O segundo ponto, que é fundamental, é que agora os Estados Unidos estão deixando claro que vão tentar apertar esse torniquete, que é muito importante para o regime do Maduro, que é a questão econômica. A Venezuela depende absolutamente do petróleo, 88% do que eles recebem aí do mundo, o que eles vendem para o mundo é petróleo. Tem muitas sanções sobre o país, mas eles conseguiram criar, assim como o Irã e outros que também têm sanções parecidas, conseguiram criar ali uma espécie de uma rede de contrabando desse petróleo, e os Estados Unidos vão usar qualquer justificativa para tentar apreender esses petroleiros. Isso cria uma pressão muito sobre o regime do Maduro, porque, obviamente, isso vai criar um problema econômico ainda maior numa economia que já é complicada como a da Venezuela. Então, é uma mudança muito importante. Eu diria que é muito mais efetivo, obviamente, do que até atacar a Venezuela. Do ponto de vista, é lógico que é um jogo de mais longo prazo, mas vai bater aonde, de fato, é difícil para o Maduro. O Maduro, ele conseguiu resistir por muitos anos a essa grande pressão diplomática, inclusive a essas sanções, mas agora essas sanções, você apreender fisicamente os petroleiros, você impede totalmente essa venda de petróleo. E como muito desse petróleo é vendido através dessa rede de contrabando aí de petróleo, uma rede que não é oficial, vamos dizer assim, muitos desses navios e empresas que fazem esse serviço não vão fazer. Então, é um movimento que é muito importante. E eu queria só lembrar uma coisa. Semana passada a gente falou muito rapidamente aqui, mas teve a divulgação da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, em que eles deixam claríssimo que a América Latina passa a ser uma grande prioridade para eles. Muita gente reclamava que os Estados Unidos não davam atenção para a América Latina. Vamos nos preparar, porque agora eles vão dar atenção. Não a atenção que a gente gostaria, uma atenção completamente unilateral, completamente deles, completamente, eu diria, autoritária, né? Não tem essa estratégia, não fala um segundo de como desenvolver a região para beneficiar tanto a região como os Estados Unidos e eliminar vários problemas. É tudo na base da porrada, basicamente, né? Tudo nós vamos resolver no tiro... Com força militar, né? Com força militar. Por isso, eu acho eles falam até forças letais, né, Américo? É o que eles falam. Eles deixam absolutamente claro que é o seguinte: é a nossa área de influência, nós vamos interferir mesmo, nós vamos tratar aqueles países que têm governos dóceis bem, e nós vamos, não usar essa palavra, mas é isso que se trata. Nós vamos tentar desestabilizar aqueles governos que não atendem os nossos interesses ou que criam problema para os nossos interesses. Os Estados Unidos têm um grande interesse, por exemplo, no petróleo venezuelano. Isso é a grande questão que informa isso, né? Essa ação dos Estados Unidos. Este é um governo que quer usar petróleo, que quer drill, baby, né? Então, enfim, eles vão interferir, sim. E disseram claramente que vão ter força militar na região. Então, muito dessa força militar, sendo usada ou não sendo usada, e eu concordo com o Lorival que é difícil você justificar a presença de tudo isso sem ter ações, eles, em primeiro lugar, acho que estão lá para ficar. Você vai ver uma presença militar na região muito mais forte do que a gente vinha vendo antes, até para pressionar esses governos que não são os governos dóceis, e nós vamos ver ações que vão ter impactos profundos. A questão do petroleiro, vão entender, muito mais forte do que a questão de bombardear, por exemplo, aqueles navios, aqueles botes, aqueles barcos, que são ações ilegais. Inclusive, você
evita o que está acontecendo lá no Congresso, que você tem acompanhado bem, que são as ações da oposição, por exemplo, questionando, porque essas ações são execuções sumárias, né, desses supostos narcotraficantes. Quando você tenta dar um lustre legal, apreendendo os petroleiros, é mais efetivo, reduz o risco para a administração do Trump e também acaba acertando outros países que são rivais dos Estados Unidos, como Cuba, que se beneficia muito do petróleo da Venezuela, Irã e outros. É um sinal para muita gente, não só para o Maduro. E aqui começou a se falar e questionar se essa execução sumária, né? Porque você não encontra um traficante de drogas, por exemplo, em território americano e executa, né? E dá um tiro na cara dele para matar, que é o que está acontecendo. Até o New York Times hoje traz uma reportagem super interessante falando do efeito moral para esses soldados que têm que fazer essas execuções, né? E o quanto que depois eles, até pela câmera e a forma como os drones miram essas pessoas que são mortas, né, etc. E sobre a doutrina, né, que os Estados Unidos publicaram, foi chamada, né, de um imperialismo moderno e a doutrina Monroe à la Trump, né? Então, ressuscitando isso, José Raildo fez um comentário aqui interessante, falou: